tema. A cruz não foi o seu fim. E hoje pela manhã daremos continuidade a esse tempo, entendendo melhor a sua proporção desse estudo, que a cruz não foi o seu fim de fato. Os discípulos, em todos os registros, tanto em Mateus como Marcos, Lucas e João, deixam bem claro que os discípulos ficaram desanimados. O Senhor Jesus, embora andando com ele por 3 anos, ensinando a eles que seria necessário, era algo necessário Cristo morrer e ressuscitar. Mas eles ainda não entendiam a proporção da situação. E todos os registros mostram uma grande tristeza, um grande desalento dos discípulos, tanto dos homens, porque tinha discípulos homens e mulheres também. A tristeza se apoderou deles. Eles ficaram indagando, sem entender. O nosso Salvador havia morrido, mas temos os registros mostrando que aquele que morreu, ele também ressuscitou. Então a Bíblia nos deixa bem claro que Jesus, às 9 da manhã, na sexta-feira, ficou em agonia na cruz até às 3 horas da tarde. E como conhecemos, às 3 horas da tarde, Cristo exclamou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. A palavra grega tetelestai, nós veremos hoje à noite na continuação do estudo. E como eu mencionei, com isso a condição dos discípulos foram de desânimo, sem esperança, quando Cristo então morre na cruz, com a morte mais cruel daqueles dias, porque somente os grandes malfeitores morriam na cruz. Mas a palavra de Deus também registra que no primeiro dia da semana, de madrugada, ainda escuro, o Senhor levanta-se dos mortos com todo o poder e toda glória, tirando das mãos da morte o seu aguilhão. Cristo triunfou sobre a morte. A morte foi vencida, a morte foi tragada pela vitória. E essa é a notícia mais bela que um mortal já pôde ouvir. Cristo venceu a morte. E a ressurreição, meus amados, é o ponto central do Evangelho. Paulo faz menção da ressurreição como sendo a parte, nós costumamos dizer mais importante, mas todas as partes são mais importantes, mas é a parte gloriosa, então, do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé, seria uma fé fajuta, uma fé em vão, vazia, mas a ressurreição encheu a nossa fé. Então, ele chegou a dizer que se Cristo não ressuscitou, seria em vão as nossas palavras, a nossa pregação. Então, Cristo ressuscitou, é a parte, digamos assim, gloriosa, triunfante do Evangelho. Esse mundo já teve muitos homens grandes, importantes, poderosos, mas nenhum desses homens, seja ligado à política, seja ligado à religião, nenhum desses homens morreu e voltou para contar a história. O único que morreu e ressuscitou dos mortos para contar a sua história foi Cristo. Então, por isso o cristianismo ele é diferente. Ele é diferente porque a nossa fé está baseada em um Deus vivo, não em um Deus morto, que não dá garantia aos seus seguidores. Por isso que o cristianismo ele é diferente. Ele é diferente em todos os aspectos, até na morte, porque aquele que morreu, ele diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. Então só pode garantir vida eterna aquele que venceu a morte. E o nosso Cristo venceu a morte. Vamos conferir a passagem de Marcos capítulo 16. Eu já ensinei nessa passagem em outros momentos, e sempre nos questionamos
sempre sobre a ressurreição? Sim, quando chega essa época, sempre é a mensagem da ressurreição. Vamos conferir aqui, conforme o livro de Marcos, capítulo 16, e vamos extrair assim as lições da ressurreição para a nossa vida. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. A amada igreja vai me ajudar com a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares, tá bem? E a amada igreja lê os versículos pares. Eu vou acompanhar a leitura baixinho, na hora que vocês lerem, para ficar registrado aqui no áudio da mídia, tá bom? Marcos 16, versículos de 1 a 8. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O versículo 5 diz: Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro: Ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Uma palavra de oração. Deus, nosso Pai amado, nossa gratidão em estarmos reunidos para mais um momento, e hoje, especialmente mais cedo, nossa escola dominical, lembrando, ó Pai, a ressurreição de Cristo. Estamos aqui de forma simbólica para lembrar que o Senhor triunfou sobre a morte. Estamos aqui porque o Senhor ressuscitou. Estamos aqui porque a nossa fé está baseada em um Deus vivo. É um Deus que venceu a morte gloriosamente. E o Senhor também prometeu voltar também gloriosamente. Deus e Pai, ajuda-nos a entendermos cada vez mais a mensagem do Evangelho, para que possamos saboreá-la e vivê-la de forma digna, Deus, da vocação a qual fomos chamados. Enche-nos, ó Deus, da sua palavra, ensina-nos, aquece os nossos corações diante do Senhor. Assim oramos com esse intuito, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem aqui, nós temos muitas lições a extrairmos delas. Uma dessas lições é referente ao sepultamento de Jesus. Nós podemos afirmar, de forma bíblica e cultural, que Jesus ele não foi sepultado. Pastor, Jesus não foi sepultado? Sim, Jesus ele não foi sepultado completamente, porque na cultura judaica havia a primeira parte do sepultamento, que é essa aqui, levar o corpo ao túmulo, e nessa ocasião, esse túmulo ele era muito especial, porque era de um homem o quê? Rico, conforme a profecia de Isaías 53, né? Ele deitou-se na morte juntamente com os ricos. E José de Arimateia, então, ele empresta o seu túmulo para Jesus. Foi emprestado, porque o Senhor Jesus ali, ele ressuscitou, devolvendo o túmulo de volta, né, para aquele homem rico. Mas na cultura judaica, esse era o primeiro passo. Era embalsamá-lo, trazer os aromas, né, como uma forma amorosa de cuidar do corpo,
que era a ocasião das mulheres que chegaram aqui bem cedo, de madrugada ainda, compraram os aromas para embalsamá-lo, mas não era o embalsamar como nós entendemos hoje. A outra parte do sepultamento era que depois de 1 ano, os ossos eram recolhidos, colocados em um depósito, aí sim era o sepultamento, na forma completa, então, do seu sepultamento. Então, Jesus não deu tempo para fazer tudo isso, o sepultamento por completo, porque nós entendemos que no domingo pela manhã, sexta-feira, sábado e no domingo pela manhã, ele ressuscitou, saindo dos mortos. A Bíblia não registra o momento, então, em que ele está na morte. Não registra esses detalhes de que ele estava nesse local, que para nós é desconhecido, nunca fomos lá, mas todos aqueles que morrem passarão por esse local, né? A morte não dá esse registro de como foi esses detalhes, mas registra então uma profecia, se cumprindo uma parte da profecia, ou melhor, totalizando a profecia de Jesus, onde ele disse a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabia que Jesus estava cumprindo essas palavras? Porque Jesus, quando diz as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, as portas do inferno ali, era a morte que ele estava se referindo. A palavra lá, inferno, é Hades, lá no grego, lá no original. Então Jesus estava dizendo, olha, o evangelho depende da minha morte e da ressurreição. E as portas do inferno, em outras palavras, Jesus estava dizendo que a morte então me abraçaria. Mas as portas da morte, as portas do inferno, elas não prevaleceriam. Elas seriam o quê? Arrebentadas, mas de um modo diferente. Jesus entrou na morte, mas ele saiu da morte arrebentando as portas do inferno, garantindo então assim para a igreja a vida eterna. As portas da morte não prevaleceriam contra ele. Ele arrebentaria as portas da morte, entrando na morte e saindo gloriosamente. Então, quando ele sai da morte, ressurgiu com todo poder e glória, ele estava autenticando a sua palavra e selando então todo o plano de salvação. Então, quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E nós aqui ainda não passamos por essa situação. A morte. Seu Pompeu já morreu, já ressuscitou 3, 4 vezes. Mas nós ainda não, né? Nós ainda não passamos pela morte. Ainda vamos encontrá-la. É um momento de muito medo, de certo temor, porque é algo desconhecido. E as Escrituras diz que nós não nos acostumamos ainda com ela. Vai um parente nosso, ele pode ter a idade que for, nós gostaríamos de ter ele ao nosso lado. Porém, a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo é esperança. Mas aqueles que morrem sem Cristo não têm esperança. E a esperança do Evangelho, ela tem um nome. Ela é o Senhor Jesus Cristo. E logo cedo essas mulheres chegaram com os aromas. E muito cedo, diz o versículo 2, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Uma lição importante aqui, que eu gosto de registrar, e mencionada também pelo pastor Hernandes Dias Lopes, eu achei muito interessante, é que nós temos aqui um grande privilégio aos desfavorecidos. As mulheres naquela época, meus irmãos, elas eram desfavorecidas, mas o Senhor lhes concede um grande privilégio de ouvirem a notícia, as primícias dessa notícia, de madrugada ainda sendo anunciada por um anjo. Olha que grande privilégio. Então, as mulheres aqui foram ricamente privilegiadas e elas não tinham muitos
privilégios, não podiam falar de forma pública, essa era a cultura da época, mas elas foram incrivelmente, maravilhosamente privilegiadas de ouvirem a primeira notícia: ele não está aqui, ele ressuscitou, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Essa expressão é uma expressão muito bela, é uma notícia incrivelmente maravilhosa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então veja que Deus lhe concedeu um grande privilégio aos desfavorecidos, que eram as mulheres, de ouvirem essa primeira notícia. Nós temos aqui também a menção de um anjo. Outro registro vai mostrar que haviam 2 anjos em um dos evangelhos. Mas deixa claro aqui que um anjo se dirigiu às mulheres, e imagine só contemplar então um anjo, um ser celestial. Mas aqui nos mostra também, irmãos, como outros momentos também, que os anjos têm uma missão muito importante, de abrirem a notícia entre o céu e a terra. Eles autenticaram as notícias. Um exemplo, para registrar a notícia de que Jesus estava, no ventre de Maria, no ventre de Maria havia um ser divino. Quem foi que deu essa notícia? Um anjo, porque ele estava abrindo a notícia entre o céu e a terra. E agora também, para autenticar essa notícia como sendo divina, novamente um anjo se apresenta aqui para deixar claro e registrado que essa notícia era gloriosa. Novamente o anjo aparece para dizer que a notícia de que Jesus havia ressuscitado, Ele anunciou, não sabemos se era o mesmo anjo, mas anunciou que ele estava no ventre de Maria. Era algo divino, O que está no seu ventre é algo divino. E agora novamente o anjo anuncia, mas ele anunciou a notícia agora que ele ressurgiu, que ele havia ressuscitado. A outra lição que podemos extrair dessa passagem, meus irmãos e amigos, ela encontra-se aqui no versículo 7. Olhe, por favor, o versículo 7 comigo. Isso é algo muito interessante aqui, que nos deixa assim de orelha em pé, e nos questionamos o porquê. O versículo 7, após a notícia aqui dos anjos, porque buscais Jesus de Nazareno que foi crucificado, ele já ressuscitou. O versículo 7 diz assim: mas ide, porque ele continua a mensagem aqui, as palavras do anjo, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. A pergunta é, por que o anjo fez questão de dizer o seguinte: mas dizei aos discípulos e a Pedro? E Pedro não era discípulo, não? Por que o anjo faz questão aqui de dizer, e nos dá a entender que o próprio Jesus, então, repassa essa mensagem: dizei aos discípulos, e dizei o quem? A Pedro. Amada igreja, todos os discípulos, eles ficaram tristes, eles ficaram cabisbaixos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, imagina-se, aqui nos dá a entender a expressão, que não como Pedro. Porque Pedro nos dá a entender pelo registro bíblico que ele foi quem? Ele foi o último a falar com Jesus antes da cruz. E como foram as suas últimas palavras com Jesus antes da cruz? Pedro disse: Senhor, eu estarei contigo. Mas como foram as palavras de Jesus antes da cruz com Pedro? Como foram? Pedro, tu nem sabe o que é que está dizendo. Estou parafraseando. Tu me negarias, Pedro. Você vai me negar. E o que é que ele diz? Seu Pompeu? Senhor, não.
Eu sou um homem valente, Senhor. Eu sou um homem brabo, em outras palavras, né? Tem como negar o Senhor, não. Antes que o galo cante, hoje à noite nós vamos ver um pouco sobre esse galo. Você vai me negar. Imagine o coração de Pedro, quando ele nega de fato. Quando os homens chegam ali e olham para Pedro e dizem assim, tu és um deles, tu és da Galileia, olha o teu jeito de falar. Você é um cristão, eu estou vendo no seu jeito aqui. E vem outro e diz, tu és um galileu também. Tu és um cristão, você andou com ele, você se parece com ele. E aí Cristo então morre na cruz sendo crucificado. Imagine o coração de Pedro. Mas Jesus então aqui nos ensina que ele se preocupa com as nossas emoções também. O nosso Deus, irmãos, o Evangelho é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que ele se preocupa com cada um de nós, das nossas emoções. Agora, eu vou dizer até de forma irônica, onde está no livro de Buda, que ele se preocupa com os seus? Onde está no livro de Maomé, que ele se preocupa com os seus? Aliás, eles morreram e ficaram na morte mesmo, a morte silenciou a história deles. Mas a história de Cristo não. Ele morreu e ressuscitou. E o anjo então repassa, diz aos discípulos, vai dizer aos discípulos, mas diz também a Pedro, porque o Senhor Jesus, ele se preocupa então com as nossas emoções, com os seus discípulos de forma particular. Pedro era o mais avançado em atitude. Ele estava disposto a resolver todas as coisas, mas ele não resolveu quando foi necessário ele resolver. Pedro, assim como nós, sempre temos as nossas debilidades. E esses dias eu vi uma pequena reflexão que me chamou muita atenção. Porque nós cristãos, nós crentes em Cristo, nós caímos justamente em nossos pontos fortes. Essa reflexão me chamou muito a atenção, porque nós caímos nos nossos pontos fortes. Cada um daqueles que amaram a Deus, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, onde eles caíram justamente no seu ponto forte. Qual era o ponto forte de Pedro? Qual era? Era ser resoluto, decidido. Foi aonde ele caiu. Senhor, jamais eu vou te negar. E foi aonde ele caiu. Com isso precisamos nos atentarmos, porque somos tentados justamente nos nossos pontos fortes. A mensagem da ressurreição aqui nos ensina que Deus, então, ele se preocupa com cada um de nós. Dizei aos discípulos e a Pedro que vão adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Então o anjo mencionando, vocês vão adiante, diga aos discípulos, mas diga também a Pedro. Uma lição, meus irmãos, outra lição que está contida nesse texto aqui, embora que não mencione todos esses detalhes, mas é importante para a igreja, e depois refletida no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante, que Deus, por meio de Cristo aqui, ele anuncia uma nova ordem para a igreja. É a ordem, então, de cultuar a Deus, de adorá-lo no domingo. A igreja adotou essa proposta aqui da ressurreição e começou a reunir-se, então, no domingo, porque era o domingo que Cristo, então, ressuscitou no primeiro dia da semana. A antiga aliança, recheada de preceitos, estava debaixo, então, subjugada às leis de Moisés. O sábado, então, era o dia, então, que o povo reunia-se, os judeus, que eles guardavam. Porém, no livro de Atos, com a nova aliança, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, a antiga aliança envolveu o sangue de animal, do cordeiro.
mas na nova aliança envolveu o sangue precioso de Cristo. É tanto que quando nós ceamos, é um símbolo da nova aliança, do corpo, e o cálice representando o vinho, e o Senhor disse, esse é o sangue da nova aliança. A igreja está debaixo de uma nova aliança e não de uma antiga aliança. A igreja não está mais subjugada às leis do Antigo Testamento, à lei mosaica. A igreja ela está baseada na ressurreição de Cristo, que na sua ressurreição ele trouxe uma nova ordem. A ordem, então, da nova aliança, a antiga baseada em Abraão e a nova aliança baseada em Cristo. Não precisa abrir, mas lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, menciona que os discípulos se reuniam aos domingos para adorar ao nosso Deus. Então não tem, como algumas religiões hoje em dia, impor o sábado como quem dizendo isso aqui é para a igreja. Não existe nenhuma ordem no Novo Testamento que declare que a igreja ela deve guardar o sábado. Muito pelo contrário, a nova aliança requer uma nova vida em Cristo, não subjugada mais às leis, porque Cristo então levou sobre si toda a lei, cumprindo, morrendo e ressuscitando, dando assim uma nova ordem para a igreja. Podemos afirmar que o domingo, ele é o dia do Senhor. A igreja cristã, ela se reunia, no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos seus discípulos nesse dia. Isso então trouxe uma nova ordem para a igreja. E podemos ver isso no livro de Atos. Em último lugar, olhando para esse texto, na ressurreição nós temos uma viva esperança. Sim, aqui eu gostaria de concluir a nossa mensagem, porque a ressurreição ela trouxe uma esperança viva. A morte ela não teve a última palavra diante de Jesus Cristo, diante de Deus. O mundo ficou em silêncio, as autoridades ficaram em silêncio. Os discípulos, então, ficaram em silêncio. Medo e pavor sobreveio quando Jesus, então, morre. Mas o dia, a noite, virou dia, no sentido simbólico. E literal também. A criação, diante da morte de Cristo, ela chorou. E o que nos chama a atenção também é esse terremoto que houve, abrindo então as portas da morte. Lembre-se, a própria criação, ela deu sinais que Jesus era o Filho de Deus, tanto na sua morte como também na sua ressurreição. Na morte de Cristo, a criação chorou. Lembre-se que quando ele fechou os seus olhos, está consumado, o que foi que aconteceu? A criação, ela chorou. O mundo, naquele dia, tornou-se escuro. Trovões, relâmpagos, terremoto aconteceu. É importante lembrar desses registros, porque a própria criação ela deu sinais. E na sua ressurreição também houve um terremoto. E esses terremotos entendemos que era a própria natureza trazendo de volta à vida o seu Criador. Então a passagem registra esse momento. Lá em Lucas, o texto de Lucas, eu gosto muito daquela expressão que diz, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Vimos já o detalhe aqui do anjo anunciando a mensagem lá do alto, e isso nos dá segurança. A ressurreição de Cristo, ela nos dá segurança e esperança de que o Salvador que nós cremos, ele tem autoridade sobre a morte. Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte. O Evangelho, ele é completo, porque Cristo morreu e ressuscitou conforme as Escrituras. E essa passagem, ela termina no versículo 15, que diz, e disse-lhes
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De uma forma bem resumida, mas registrada em outros momentos, Jesus termina a ressurreição, então, sendo elevado às alturas, mas indo até os discípulos e dizendo: ide, portanto, e anunciai, eu sou realmente o Deus verdadeiro, eu venci a morte. Ide, portanto, pregai o evangelho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o evangelho está completo. Eu morri e eu ressuscitei. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, meus irmãos, os americanos entenderam bem isso. E no passado vieram com essa mensagem para nós. A mensagem de esperança, de que ele morreu e ressuscitou. Eu quero lhe dar um testemunho pessoal de que eu, jovem na escola, eu não entendia isso. Alguns amigos da escola entendiam e escreviam, pelo menos entendiam de forma superficial, e escreviam a seguinte frase: o homem mais homem deste mundo morreu de braços abertos. E por que nós estamos com os braços cruzados? E, por incrível que pareça, é um testemunho pessoal, porque eu não entendia isso. Eu já tinha meus 13, 14 anos, chegando aí a 15, quando eu fui entender quem era esse homem. E os jovens, as moças escreviam muito esse poema: olha, não fique de braços cruzados, porque o maior homem deste mundo morreu de braços abertos. E eu ficava me perguntando quem era esse homem. Eu não entendia isso. Não sei se por inocência, mas eu não entendia. Quando o evangelho chegou até a mim, eu entendi quem era esse homem que havia morrido de braços abertos. Era o Senhor Jesus Cristo. Mas a história da religião, ela faz questão de ter Cristo crucificado. É muito comum você chegar em alguns templos religiosos e ter quem crucificado lá? Cristo crucificado, e as pessoas ficam olhando e chorando como se o evangelho fosse só aquilo ali. Aquela imagem de Cristo crucificado. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não gosto muito dessa ideia de Jesus na cruz, os cristãos colocam Jesus na cruz. Eu vou lhe falar algo muito particular sobre Jesus na cruz. A cruz, irmãos, foi um instrumento de tortura. Imagine seu filho, Deus o livre disso, mas eu quero fazer uma comparação absurda. Imagine o seu filho morrer eletrocutado em uma cadeira elétrica, que é uma das piores mortes hoje, condenado à cadeira elétrica. Alguns países adotam isso ainda. Mas imagine isso acontecer com seu filho. Você ia pegar essa cadeira elétrica, ia colocar na sua casa para lembrar da morte do seu filho, era? Era isso que você ia fazer? Era isso? Não, não era isso. Mas isso aconteceu com o cristianismo, com o passar dos anos. As pessoas pegaram a cruz e fizeram o que com ela? Como símbolo do cristianismo. Se ela for vazia, ainda assim, se ela for vazia, a cruz vazia, ainda assim, dá para dizer, olha, a cruz está vazia. Mas era o símbolo de crueldade, somente os piores malfeitores morriam na cruz. Então essa ideia de colocar Cristo na cruz é uma ideia errada, religiosa, que o cristianismo faz com Cristo. A cruz está vazia. E o túmulo? E o túmulo também. Quando eu fui a Israel, entrando naquele túmulo que tem lá, que não sabe se é o certo que se era lá. E pessoas chorando, e aquela agonia e tudo. Mas nós devemos chorar. Sim, nos emocionamos com aquilo ali, mas nós devemos chorar agora, é aqui, pelos nossos pecados, porque Ele morreu por nós. Mas a mensagem do Evangelho termina aqui, Ele crucificado? Não, Ele ressuscitou gloriosamente. E a esperança da igreja, ela tem um nome. Ela não é algo físico, nem algo palpável.
A esperança da igreja, ela tem um nome, ela tem um endereço, que é Cristo, ele ressuscitou. Porém, a mensagem não termina aqui. Nós vamos ver hoje à noite a continuação desse estudo. Amém? Então, vamos voltar aqui à noite. Vamos orar novamente ao nosso Deus, com essa esperança, com esse coração de que ele ressuscitou. Vamos orar? Ó Deus e Pai, Senhor, agradecidos somos, ó Deus, porque o Senhor morreu, mas não ficou na morte. Para autenticar a sua palavra, o Senhor ressuscitou, garantindo então esperança, vida eterna. Ficamos maravilhados quando chega esse dia, porque lembramos com mais ênfase sobre essa nossa esperança, que é uma esperança viva, como Pedro menciona na sua carta. Uma viva esperança mediante a morte e ressurreição de Cristo. Esse mundo conheceu muitos homens que morreram, mas o único que voltou para contar a história é o Deus a quem servimos, Cristo. E ele diz: aquele que quer ser seu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, dia a dia, e siga-me. Ó Deus, estamos nessa luta de te seguir. Ajuda-nos, ó Deus, nos reaviva a esperança a cada dia. Não somente hoje, mas cada dia o Senhor nos traga essa esperança. Nos fortaleça com essa esperança de que o Senhor morreu, ressuscitou e prometeu voltar. Estamos aguardando, ó Deus, a viva esperança. Assim oramos agradecidos, ó Deus, por sua palavra e por esse alimento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.